Rodrigo de Queiroz Silva, ele é coordenador de engenharia e operações da Águas de Matão. A empresa informa que vai ou está dentro dessa que é uma chamada obra de contingência. Isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, o que é uma obra de contingência? Eu pensei, se eu anunciar isso, nem eu saberei dizer o que é. E as pessoas também não entenderão. E como se refere ao Jardim Paraíso, uma região bastante populosa, o melhor que eles próprios expliquem o que vem a ser isso. E qual é o grau de abrangência dos bairros adjacentes também. Por nos atender, eu agradeço. Bom dia, Rodrigo de Queiroz Silva. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes. Rodrigo, o que é uma obra de contingência? Bom, Daércio, quando a gente assumiu aqui em Matão, uma das principais obras que a gente implantou foi o sistema de contingenciamento, que é a interligação dos reservatórios. Hoje a gente sabe que o abastecimento de toda a Matão é realizado por poços e, infelizmente, esses poços precisam passar por manutenção. Então, antigamente, quando essas áreas, esses reservatórios não eram interligados, quando parava um poço, a região ficava sem água. Então, logo no início da concessão, a gente implantou esse sistema de contingenciamento, que é a interligação desses reservatórios. No Paraíso, a gente já tem um sistema de contingência que interliga com Nova Cidade. Hoje, a gente está implantando um novo sistema de contingenciamento que vai interligar com um novo poço que está saindo ali na região do Las Palmas. Então, essa obra aí serve para a gente ter uma segurança a mais no abastecimento. Tanto na região do Paraíso, quanto no Distrito Industrial Adolfo Baldan, o Parque Industrial Toriba, e a região também do Nova Cidade vai ser beneficiada por essa mais nova obra de contingenciamento que a gente está em implantação. Simplificando, vocês criam uma condição que se der pau, desculpa a expressão, num reservatório, enfim, você tem todo esse remanejamento aí que vai suprindo uma necessidade localizada, é isso? Isso, exatamente. Então, se a gente tiver uma queda de energia ou algum problema na bomba do Paraíso, eu tenho condição de mandar água do Nova Cidade para o Paraíso, e com essa nova obra a gente vai ter condições de mandar água do novo poço, Las Palmas, para o Paraíso e também para a Nova Cidade. Isso é imediato, por exemplo, é questão de horas? Na eventualidade de precisar, vocês já têm essa disponibilidade lá e imediatamente a água é reposta por outro reservatório? Isso, a gente tem um sistema de automação e telemetria que a gente consegue monitorar em tempo real o funcionamento das bombas, os níveis dos reservatórios. Então, se é identificado alguma baixa pressão, alguma falha nos equipamentos, a gente consegue remotamente fazer essa transposição de água. De onde vocês estiverem? Isso, de onde a gente estiver. A gente tem o centro operacional aqui na Baldan, do lado aqui da rádio. Sim. Mas os operadores, eles têm um dispositivo mobile que eles conseguem ver pelo celular a situação dos reservatórios. A tecnologia. Outro dia, inclusive, Rodrigo, eu estava vendo aqui, é um equipamento que eu vou traduzir para todo mundo entender facilmente. É como imagine um estetoscópio, aquele negocinho, aquele fone de ouvido do médico, né? E ele põe no coração, vai checando, né, as coisas. E para detectar vazamentos, por exemplo, é um equipamento que, claro, não é daquela proporção, mas enfim. E vocês conseguem colocar aquilo no chão e ouvir se há algum vazamento lá embaixo do asfalto, na terra? Isso, exatamente. É um sistema que a gente utiliza, que é o geofonamento. Então, a gente consegue detectar, em alguns casos, quando ocorre um vazamento, às vezes a água consegue encontrar um caminho pelo asfalto, ir para uma galeria pluvial, uma rede de esgoto. Então, essa água não aflora. Entendi. Então, a gente, com esse dispositivo, com o geofone, a gente consegue identificar onde tem esses vazamentos não visíveis para conseguir fazer as intervenções e solucionar esses vazamentos. Por falar nisso e aproveitando a sua presença, Rodrigo, eu falava aqui com o engenheiro agrônomo Zúculo sobre chuvas, a questão da reserva hídrica aí para estiagem agora no setor da agricultura e tudo, e entramos no assunto. E ele falava também no setor da agricultura da perda que se tem, né? Às vezes da água. Toda cidade também tem lá suas perdas
no trajeto da estação lá, do reservatório até a casa da pessoa, enfim, tem perdas. E tem sido, pelo que vejo, um objeto de busca de reduzir essas perdas nesse trajeto todo da água até o sujeito que utiliza lá. E sempre são perdas muito grandes de água, né, nesse trajeto. Segundo eu vejo aí nos municípios do modo geral. Como é que está essa questão aqui em Matão mesmo? Então, essa parte do geofonamento faz parte do nosso projeto de combate a perdas. A gente tem 2 tipos de perdas, né? As perdas aparentes e as perdas reais, que são as perdas que a gente vê de vazamento mesmo de água, e as aparentes são a por furto de água, né? Submedição. Então, a gente trabalha nessas 2 frentes. A grande dificuldade nossa é que hoje aqui em Matão a gente tem em torno de 390 quilômetros de rede de água. Então, esse trabalho de geofonamento ajuda muito a gente identificar esses vazamentos não tão visíveis. A gente também conta com bastante a colaboração da população que nos informam de pequenos vazamentos que eles encontram, às vezes em cavalete ou na própria rua. Então, isso ajuda muito esse nosso trabalho de combate a perdas. E uma outra parte também é a fiscalização dessas irregularidades, que são pessoas que fazem gatos na água, né? Ou tem uma ligação que não tem medição. Então, esse nosso trabalho abrange todas essas áreas, combatendo perdas de água aqui na cidade de Matão. E conseguiram já alguma redução nesse período? Consideravelmente. Quando a gente assumiu a concessão, a perda de água aqui de Matão ficava em torno de 45% a 50%. Quanto? Hoje a gente... de 45% a 50%. Metade da água era tratada e tudo e não chegava na torneira? Isso. Hoje a gente está conseguindo trazer esses índices para abaixo de 30%. É uma redução significativa. Hoje a média no Brasil é em torno de 45% em todo o Brasil. Então, o Brasil perde quase a metade da água tratada, inclusive, né? Nesse caso. Exatamente. Entre reservatórios, enfim, todo esse processo de captação, tratamento reservatório e a chegada na torneira, perde a metade. A metade. É uma coisa incrível. Então, a cada 100 litros de água produzido no Brasil, 50 litros são perdidos. E nós não estamos falando de vazamento aqui que se dá dentro das casas, não. É em rede mesmo, né? Em rede e também nessa questão das irregularidades, dos furtos, né, dos gatos. Tá. Inclui-se nisso também a questão dos gatos. Isso. Tem bastante ainda, Rodrigo? Infelizmente, sim. Mas a gente acha que é um pouco de falta de conscientização da população, porque quando você faz um gato, uma ligação irregular, você está criando uma entrada de possível contaminação da rede. Então, às vezes, uma pessoa que está fazendo o gato ali pode estar colocando em risco o abastecimento, a qualidade da água das pessoas ao redor, né? Então, a gente faz trabalho de conscientização para que não aconteça isso, porque a pessoa está achando que está ganhando uma vantagem, mas, na verdade, ela está prejudicando ela e as outras pessoas. Minha gente, a questão da quantidade e qualidade também, porque falar em qualidade da água, qualidade propriamente, né? Porque a gente sempre abre a torneira, usa a água tratada e tudo, com aquela certeza evidente de que, olha, eu sei que a água eu posso utilizar para as finalidades todas aqui que eu necessito e tudo. Quer dizer, há uma confiança quase inconsciente das pessoas, até mesmo, né? Como se dissesse, eu não tenho por que duvidar da qualidade da água, tanto que eu, nesses últimos anos, nunca recebi aqui. Vocês estão lembrados de alguém que tenha feito alguma reclamação da qualidade da água? Eu não me lembro, nunca, pelo menos, né? Também importante isso, porque eu estou usando e sei que ela chega aqui tratada e tal, então a gente imagina exatamente isso. Mas como é que está a questão da nossa qualidade da água aqui, daquilo que é servido no caso? Bom, Lércio, no último dia 22, né, a gente comemorou o Dia Mundial da Água, né? Sim. E foi na semana que a gente entregou o relatório de qualidade da água aqui de Matão.
Então, o que acontece? Durante o ano, durante o mês, a empresa ela tem uma quantidade mínima de análises que ela precisa executar, tanto nos reservatórios. Hoje a gente tem 37 reservatórios aqui em Matão, considerando o Turvo e Silvânia, e também a gente tem alguns pontos de coleta de qualidade na cidade, são 26 pontos de coleta. Então, a estimativa, a nossa meta pela portaria do Ministério da Saúde para o ano de 2020 era que a gente realizasse 23.196 coletas e análises. E, como eu falei, na semana passada a gente entregou o relatório. E foram realizadas 27.991, ou seja, mais de 20% a mais de análise do que o necessário. Mais então, 20% a mais, não que outro período, 20% a mais do que é necessário. Necessário no ano de 2020. Nós estamos falando aqui de 2020, né, Rodrigo? Isso. Porque vocês têm que fazer um relatório anual, é isso? Não só anual, mensalmente a gente faz essas análises que são previstas. Sim. E a gente entra no Sistema Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, o CISAGO. Sim. Então, mensalmente a gente insere essas análises. Fora isso, a gente ainda tem um controle da vigilância sanitária. A vigilância sanitária também faz análise de pontos aleatórios da cidade para controlar também esses parâmetros de qualidade. Entendi. Isto feito, você me falava 27 mil análises. Essas análises, então, são o quê? Várias vezes por dia, em vários pontos, é isso? Exatamente. Então, a gente controla tanto as saídas dos reservatórios, quanto esses pontos de controle de qualidade, que são como se fossem ligações, simulando ligações das residências. Das residências. Então, você mede, você testa lá na origem, testa na ponta. Exatamente, para garantir que não está tendo nenhuma contaminação no percurso. Esse é o... Entendi. Entre a produção e a distribuição. Entendi. Há uma legislação, porém, né? Vocês têm, pelo que eu entendo, então, há uma questão de dever. Vocês têm que fazer isso mesmo. E acrescentam aí algo a mais. É aí que entram esses 20% além, é isso? Exatamente. A gente procura sempre fazer a mais para garantir a qualidade da água que a gente está distribuindo para a população matonense. Então, nessas análises, a gente entra com parâmetros de cloro, de flúor, turbidez, pH, a questão de microbiologia, né, coliformes totais e fecais também. São todas essas análises realizadas. Agora, você falava do relatório de 2020, mas isso se aplica também a esses primeiros meses aqui. Em tempo de pandemia, vocês servem água. Que cuidado está sendo tomado no sentido de alguma maneira, vocês virem público para dizer, olha, tais cuidados estão sendo tomados também em função da pandemia, por exemplo, no fornecimento de água? Sim, um desses cuidados que a gente já toma a partir de 2020, né, foi o incremento, ou seja, a quantidade maior de análises realizadas para garantir a qualidade da distribuição de água para a população. Então, para o ano de 2021, até o mês de março, a gente tinha uma meta em torno de 5.600 análises. Até o momento, a gente já realizou mais de 6.600 análises. Então, a concessionária está tomando esse cuidado de realizar sempre uma quantidade maior de análises para garantir a qualidade para a população. Esse relatório pode ser visto onde, Rodrigo? No nosso site, a gente fez a divulgação desse relatório. No próprio site? Isso. Que é o? E a gente o www.aguasdematão.com.br. Se alguém quiser checar melhor, ainda que a gente não entenda tecnicamente, mas alguém que não seja técnico, né, olhando esse relatório, consegue pelo menos discernir o que é que está sendo dito ali, ou ele é muito técnico? Sim, não, consegue. Qualquer um da população consegue olhar esse relatório e conferir os resultados, não precisa ter nenhuma experiência ou qualificação técnica. Vocês são submetidos a algum certificador, alguém para quem vocês, por exemplo, apresentam esse relatório e eles certificam? Há alguma instituição que digamos, controla esses relatórios? Como eu mencionei, a gente faz o lançamento mensal no CISAGUA, né?
Ciságua. Ciságua, Sim. é o Sistema Nacional de Vigilância da Qualidade da Água. E, além disso, a gente apresenta tanto para a Vigilância Sanitária Municipal e para a Secretaria do Meio Ambiente. E, como eu comentei, a Vigilância Sanitária também faz análises à parte, coleta e análises à parte, mensalmente de alguns pontos da cidade, para garantir a nossa qualidade e eficiência. Muito bem, interessante que a gente estava falando com o Rodrigo aqui sobre o outro assunto, que era, na realidade, a obra de contingência lá do Jardim Paraíso. Entendemos o que é contingência, né? E depois avançamos para outras curiosidades que eu sinceramente não sabia, por exemplo, né? A questão de ter diminuído muito aí a perda da água no trajeto dela até a nossa torneira, essa questão de como é que funciona a qualidade da água, quem é que certifica isso, quem é que está de olho nas condições da água, como é que eles testam e como é feito, enfim, pra gente que é leigo, eu nunca, acho que vocês também, né? Nunca tiveram essa oportunidade. Eu, pelo menos, nunca tive uma oportunidade de saber como é que funciona tecnicamente esse negócio, né? Agora, quando a gente for abrir a torneira, a gente já sabe como é que é feito. Não, foi medido lá da ponta lá, entre a distribuição lá e a ponta aqui, eles fazem testes e tem alguém também certificando e de olho nesse relatório. Aprendemos bastante com isso. Só para encerrar, voltando à questão da contingência do Jardim Paraíso. Geralmente essas obras que vocês estão fazendo, interligando os reservatórios e tudo, como você estava dizendo aqui do Paraíso, deve ter em outros lugares também, é sempre nas partes mais altas, como no Paraíso, ou independe disso? Não, independe, né? A garantia que a gente tem é que todos os reservatórios estejam interligados, para que no momento que precisar passar por uma manutenção, um sistema de bombeamento, a gente tenha condições de mandar água e garantir o abastecimento. Legal. Dá um exemplo mais distante aí, vamos dizer assim, em que um foi ligado ao outro e se acabar em um, o outro abastece. A gente sabe ali a região do Portal Terra da Saudade. Lá em cima. Lá em cima, a gente tem condição de mandar água do Portal Terra da Saudade até o Jardim Brasil. Nossa, longe. Tá ligado isso aí tudo? Interligado pelo nosso sistema de contingenciamento. Um reservatório lá tá ligado no outro. Exatamente. Ele vai passando um pelo outro, né? Mas no final ele fecha o circuito. E uma curiosidade é que a gente trocou a bomba do Jardim Brasil no mês de fevereiro. Foram 2 dias de manutenção e não tivemos nenhuma reclamação, nem de pressão baixa, nem de falta d'água, mesmo com a bomba do Jardim Brasil parada. Peraí, eu me lembro de ter anunciado aqui o problema da água ali, que seria no bairro lá. Vocês fizeram por 2 dias esse trabalho? Exatamente, a troca da bomba durou 2 dias. Quer dizer, parou aquela para fazer isso por 2 dias. A outra, nesse negócio de contingência, a outra estava, enquanto isso, abastecendo todos os bairros ali. Exatamente. E não tiveram falta d'água. Mesmo do lado do Portal Terra da Saudade, onde estava saindo essa água, até o Jardim Brasil, a gente não teve reclamação de falta d'água ou pressão baixa durante essa manutenção. É porque quando queimou a bomba, eu vou te contar, era um problema terrível. Lógico. E essa interligação, agora que eu pude entender como é que funciona essa coisa aí, que é coisa para engenheiro, para vocês aí, né, Rodrigo? A gente é leigo aqui. Bacana, eu acho. Aprendemos bastante. Não tinha a menor ideia de que fosse assim. Eu também não imaginava. Muito bom, muito bom. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação, pela paciência, porque eu trouxe aqui o Rodrigo para falar de uma coisa e de repente avançamos para outras aí, por sorte não, ainda bem que ele lógico, ele é coordenador de engenharia e tem tudo na ponta da língua, porque se fosse outro não ia responder com tanta exatidão assim, né? E aí por isso que o papo andou, o papo evoluiu e nós fomos tratando sobre a qualidade da água, de outros assuntos todos, porque você tem competência para falar sobre isso, e foi muito legal. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade aí de trazer essas informações para a população e estamos sempre à disposição, Dércio. Muito obrigado, viu? Aí. Bom dia. Rodrigo de Queiroz Silva, coordenador de engenharia e operação da Águas de Matão.